Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Leilo Sul com a Natura Frig. E já de início, eu quero pedir para vocês seguirem o nosso canal aqui no YouTube, ativarem as notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão ser notificados. Também quero pedir para vocês seguirem o nosso canal no Instagram, @canal Pecuarista, que lá, de segunda a sexta, estaremos atualizando as notícias do agro. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, esse que está passando aqui debaixo aqui da sua tela, que lá também de segunda a sexta estaremos atualizando vocês com as principais notícias do agro. No programa de hoje, vamos falar sobre a soja brasileira, que está passando por uma mudança de posicionamento no cenário internacional, adotando práticas da agricultura regenerativa. E para falar sobre o assunto, convidamos Patrícia Sug, Head de ESG da comunicação da CJ Selecta, uma das empresas que está investindo em técnicas que reduzem as emissões de carbono. Então é só rodar a vinheta para vocês conferirem esse programa completo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, estamos de volta aqui com a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa De Olho no Campo. Obrigada, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês. Já de início eu quero perguntar o que é a agricultura regenerativa e como ela se diferencia da agricultura tradicional. Perfeito. A agricultura regenerativa é um conceito relativamente novo, um termo que está em moda há um ou 2 anos praticamente, e regenerar significa trazer a um ponto anterior, recuperar, restaurar. No caso da agricultura, regenerar é trazer o sistema para a vida, deixar o solo vivo, recuperar a vida no sistema, seja de microbiologia, de saúde do solo e produtividade. Então, a agricultura regenerativa nada mais é do que um conjunto de práticas que visam recuperar o estado de saúde do solo. Excelente. E quais práticas regenerativas estão sendo mais adotadas na produção de soja no Brasil? A produção de soja é conhecida como uma prática de muita tecnologia. O Brasil tem uma agricultura forte, de extrema tecnologia e produtividade, mas as práticas convencionais, com o uso de químicos, elas têm apresentado algumas restrições, não só em custos, que nós temos visto aí nessa safra, um desafio grande para o produtor de soja com relação a custos de insumos, de químicos, mas também em termos de produtividade, né? Mesmo em fazendas extremamente produtivas, tem casos e pontos e áreas, digamos, manchas de baixa produtividade e de desafio. Também um outro ponto importante é com relação à ocorrência de doenças, né? E o que isso pode ser melhorado com o uso de práticas de agricultura regenerativa. Então, nós estamos falando aí de plantio direto, de cobertura do solo, de uso de composto orgânico, né, mais conhecido como uso de esterco, o pessoal da pecuária conhece bem isso, né, o uso de composto também utilizando resíduos vegetais, é uma prática importante de incluir carbono no solo. Então, existem outras práticas, além do plantio direto e do uso de composto, que são também as práticas de plantas de cobertura e rotação de culturas, e também o uso de biológicos, de biopesticidas, de biofungicidas, né, utilizados na propriedade. No caso da CJ Selecta, nós temos aí a produção de fertilizantes organominerais, que também são considerados como uma ferramenta importante na agricultura regenerativa. Excelente, Patrícia. E você pode explicar para a gente de que forma essas práticas contribuem para a redução das emissões de carbono? Perfeito. A emissão de carbono é um tema também muito interessante, porque fala-se muito de carbono, mas
trazendo isso para um conhecimento bem prático e, digamos assim, tangível, né, que a gente consiga quantificar, pensar em tudo que a gente coloca de insumos, todo o transporte para a chegada de produtos, sejam fertilizantes, né, o consumo de combustíveis que é feito na aplicação ali, nas pulverizações, no plantio, na colheita, tudo isso tem um consumo de energia, um consumo de combustíveis, né, que na maioria dos casos é um combustível fóssil, isso tem uma emissão, né? Então, essa emissão, quando a gente quantifica isso na agricultura, a maior parte da emissão está nesse uso de combustíveis fósseis, né? Na aplicação de nitrogenados e também nos fatores ligados à mudança de uso da terra nos últimos 20 anos. Então, dependendo do uso da terra nos últimos 20 anos, se era uma pastagem e depois virou uma silvicultura, e depois virou uma cultura perene, depois virou uma cultura anual, há um ciclo de carbono, né, de emissão e captura de carbono dessas atividades. Então, falando de carbono numa propriedade, seria essa soma de tudo que é produzido, de tudo que é emitido em fósforo e do uso da terra, faz a pegada de carbono de uma tonelada de soja, por exemplo. E a agricultura regenerativa, ela visa reduzir o uso de químicos, ela visa melhorar a captura de carbono no solo, né? Nós temos aí, a agricultura brasileira tem um potencial enorme de sequestro de carbono no solo, então o Brasil tem aí um cenário muito promissor dentro da mudança climática, né, que é reduzir aí as emissões globais. Então a agricultura brasileira tem esse potencial. O que a gente pretende com a agricultura regenerativa, de fato, é reduzir essa emissão, né, e fazer os sistemas mais resilientes com relação a secas, a enchentes, a eventos extremos que a gente tem visto por aí. Ótimo. E a soja brasileira é uma das commodities mais importantes do Brasil. É, por que ela passou a ser vista negativamente no cenário internacional? É uma boa pergunta. Existe um preconceito e uma desinformação a respeito das práticas que são feitas atualmente no Brasil. Por exemplo, em soja, há mais de 30 anos se aplica o plantio direto, né, que é o plantio sob palhada, que é uma prática regenerativa, que em muitos países aí fora não tem isso como costume, né, não tem isso como prática. Há o revolvimento do solo, e a gente sabe que esse revolvimento, o carbono é perdido. Então, a gente já tem isso no Brasil, e isso é muito mal difundido. Então, a gente já tem o uso de plantio direto nas propriedades de soja do Brasil, e isso não é conhecido por outros mercados, né? Existe também um preconceito com relação à questão do desmatamento, né? O que acontece no Brasil não é que todos os produtores aí, todos os agricultores estão desmatando e derrubando as florestas indiscriminadamente, né? A gente tem aí a legislação, a gente tem o cadastro ambiental rural, e isso precisa ser bem explicado, né? O que acontece são casos pontuais que contaminam a imagem de uma maioria que quer fazer a coisa certa, né? Então, um dos trabalhos que a gente tem aqui na CJ Selecta é explicar, né, o que a gente tem feito, é explicar que nós temos fazendas certificadas em padrões internacionais, que o produtor está preocupado sim em manter suas reservas, né, legais, suas áreas de proteção permanente, que o produtor está preocupado sim com o uso de água dentro da propriedade. Então, nosso trabalho como empresa que exporta produtos derivados de soja para a Europa e também para outros mercados, é explicar as boas práticas que já existem no Brasil. Você fala que explicar essas boas práticas é uma maneira de mudar essa percepção global sobre o produto aqui do Brasil? Sim, é importante que a gente tenha uma comunicação clara e transparente com relação às boas práticas que são feitas aqui. A gente tem, inclusive, um aplicativo que se chama Soi3, que foi lançado em 2022, que ele mostra a origem Legal. da soja, dos lotes que os clientes compram. Ele também traz algumas informações estatísticas dos municípios com relação a
desmatamento, com relação a áreas de conflito, né, que são dados públicos, e aí é uma fonte de informação, né? Então, além de vender produto, a gente também precisa explicar a qualidade no nosso produto. E essa questão ambiental, essa questão de comunicar corretamente o que é a realidade do produtor rural brasileiro, faz parte do nosso negócio. Excelente. E qual é o papel das empresas como a CJ Selecta nessa transformação do setor? Como uma empresa que compra soja no mercado, industrializa e transforma isso em alimento, né? Nossos maiores clientes são as indústrias de fabricação de rações para animais, então é muito bom estar nesse canal Pecuária aqui, falando sobre soja. Soja é um ingrediente importantíssimo na nutrição animal, e importante sob o ponto de vista de qualidade nutricional e importante em termos de volume também. O Brasil ele tem aí uma contribuição muito grande nas rações animais do mundo, né? Seja frango, suínos, bovinos. No nosso caso, nós produzimos concentrado proteico de soja, que é um farelo de 60% de proteína, e esse farelo ele é principalmente utilizado para a nutrição de salmão na Noruega e no Chile. Então, o que a gente também tem são produtos para suínos, aves, né? Esse concentrado proteico também é utilizado para animais terrestres. Mas o mais importante aqui da nossa atividade, além de garantir qualidade, uma entrega, constância de produto, né? Nós estamos vendo aí o mundo em guerra e toda essa preocupação com relação ao abastecimento de fertilizantes. Nós temos aí na soja do Brasil uma disponibilidade, estamos num ano de super safra, uma disponibilidade de produto para o mundo que é muito importante, fazendo até uma ligação com a questão da alimentação humana, né? Como fonte de proteína vegetal para a nutrição animal, nós temos aí um papel muito importante para a disponibilidade de proteína para a ração animal, que é para consumo humano no final, né? A carne de frango. Então, a gente tem um Sim, papel importante aí nessa cadeia, né? Que não é simples, que é bem complexa. ótimo. E como a mediação da pegada de carbono influencia a competitividade da soja no mercado externo? Temos muitos clientes, não só no mercado externo, viu? Muitos clientes também aqui do Brasil têm solicitado esse dado para que eles consigam cumprir suas metas de emissões globais. Então, geralmente, as grandes multinacionais têm compromissos de redução de emissão de carbono. Esses compromissos são públicos, que é chamado SBTI, que são metas baseadas em ciência, a sigla em inglês é Science Based Target Initiative. Então, essas metas SBTI são metas que, tanto lá fora quanto empresas multinacionais com presença aqui no Brasil, têm o compromisso de dizer o quanto vai reduzir e o como, né? Então, no nosso contexto, nós precisamos ser uma fonte de proteína, uma fonte de produto de soja de baixa emissão, para contribuir nessa redução de emissão dos nossos clientes. Então, é uma reação em cascata, né? Vamos dizer, a fazenda de salmão tem um compromisso de redução de emissão, então a indústria de ração tem esse compromisso e nós também precisamos ter. Isso chega na agricultura, né? A agricultura regenerativa passa a ser uma ferramenta importante para reduzir a emissão das fazendas de soja e a gente conseguir entregar um produto de baixa emissão. Quais etapas da cadeia produtiva da soja mais geram emissões de carbono? Na cadeia produtiva da soja, nós temos as etapas agrícola, industrial, logística, né, que são as 3 principais fases de emissão. A etapa agrícola ela tem a maior emissão, com certeza, né, cerca de 81% da pegada de carbono de 1 quilo de produto, mais precisamente 81% da pegada de carbono vem da agricultura. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha ações de reduzir essa emissão nesse estágio.
E o restante são das demais etapas do ciclo, né? Indústria e logística. Esse esforço grande nosso em promover programas de agricultura regenerativa vem muito de encontro com essa questão, né, da agricultura ser a maior fonte de emissão da pegada do nosso produto. Nós temos aí, em parceria com a Unilever, o programa de agricultura regenerativa chamado Renova Terra. É um programa que foi lançado no ano passado, já atingiu 8.000 hectares e que a gente faz um programa bem customizado para os produtores que estão. A gente faz um diagnóstico muito detalhado da área, investiga quais as práticas são possíveis de trazer ganhos, né, de produtividade, de redução de emissão para o produtor, e aí envolve planta de cobertura, né, rotação de culturas, uso de biológicos, de fertilizantes organominerais. Então, tem aí uma consultoria técnica grande e um investimento enorme em medição de carbono no solo. Então, a gente espera aí que esse programa possa ser ampliado, escalado e ser inspirador para o setor. Excelente. Como a redução do uso de fertilizantes sintéticos impacta no meio ambiente? Como nós sabemos, o uso de nitrogenados é a fonte de maior emissão da agricultura. Então, o uso de fertilizantes organominerais, o uso de composto orgânico, ele reduz muito essa emissão na agricultura, né? Da etapa agrícola, 60% vem dessa aplicação de fertilizantes. Então, no nosso caso, nós fizemos um estudo. Esses dados são de dados primários, né? Nós fomos nas propriedades e nós medimos, né, todo o uso ali, todos os cálculos das propriedades que nos fornecem, né? O que eu tenho falado aqui são números referentes a um estudo específico da nossa realidade, né? Eu não estou falando da média do Brasil, né? Até porque falar de média em Brasil é uma coisa muito delicada, porque a gente trabalha num país, a gente vive num país muito grande, né? Com diferentes realidades de solo, de biomas mesmo. Então, esses dados que a gente tem são da nossa realidade, e eu acho que esse é um ponto muito interessante da CJ Selecta, porque nós estamos investindo em conhecer a nossa realidade para no final do dia conseguir ter ação sobre isso, né? E apoiar o produtor nessa transição, porque um ex-presidente da Unilever tem uma frase muito famosa, que é que o produtor não pode pagar essa conta sozinho. A transição para uma agricultura verde, né? A transição para contribuir com as mudanças climáticas, essa conta não pode ficar em cima do produtor rural sozinho. Então, a gente, todos os stakeholders, todas as partes interessadas precisam apoiar os produtores nessa transição. Excelente, Patrícia. E de que maneira a agricultura regenerativa melhora a saúde do solo? Essa pergunta é muito boa. Olha, existem muitos estudos, né, isolados, mas o que a gente pode dizer, né? É muito complicado hoje, né, para que, na prática, o produtor troque um manejo convencional por um manejo biológico, né? Por que isso não acontece mais, né? Porque faltam incentivos financeiros, né? Falta um conhecimento daquela realidade que às vezes é muito específica, né? Nós estamos falando aí de microbiologia, né? Nós estamos falando aí de um ecossistema, que cada propriedade, cada talhão tem uma realidade. Então, como que a gente pode acelerar isso, né? Através de programas, através de pesquisa, através de ciência. Então, a gente tem muitos dados que estão sendo produzidos pela Embrapa, pelas universidades brasileiras, mas o dado do Rio Grande do Sul e do Paraná, ele não se aplica para São Paulo, ele não se aplica para Goiás e vice-versa. Então, a gente precisa aí
somar esforços, né? No nosso caso, nós estamos aqui na região do Cerrado, os produtores rurais estão aqui no entorno de Minas Gerais e Goiás. Existem já iniciativas muito positivas de pesquisa, né, que comprovam o benefício das práticas regenerativas na saúde do solo, né? No aumento de diversidade microbiológica desse solo, no aumento de matéria orgânica mesmo. E no final do dia, eu acho que o que a gente pode, o que a gente espera é que não tenham perdas de produtividade. Essa perda de produtividade, ela pode acontecer no primeiro ano, né? Ela pode ser um evento pontual, mas em médio e longo prazo, a expectativa é que essa produtividade se mantenha ou aumente. Esse aqui é o desejo. Tá? Ótimo. E como essas práticas, Patrícia, aumentam a resiliência das lavouras frente às mudanças climáticas? O fato da gente estar mantendo o sistema mais estável, seria esse o ponto, né? Faz com que o produtor tenha mais estabilidade frente a eventos extremos. Então, tanto de seca quanto o excesso, né, de água, de chuvas, num sistema equilibrado, ele é mais resiliente. Isso aí é fato, a gente já tem alguns bons dados de pesquisa que mostram isso, e eu não sou especialista na área, mas o que a gente tem visto é que os produtores que têm adotado essas práticas há mais de 5 anos, né, há mais de 4 anos, eles têm uma produção muito estável, um sistema muito equilibrado, né, tanto com relação a doenças e a produtividade. Um exemplo de caso positivo que nós temos no nosso grupo de fazendas certificadas e que também faz parte do programa Renova Terra, é uma fazenda do estado de São Paulo, chamada Fazenda Santa Helena, que eles aplicam já práticas regenerativas há mais de 7 anos na propriedade. E o que a gente constatou é que a produtividade aumentou 50% e o uso de químicos, de defensivos, reduziu 50% também. Então, isso é uma prova de que compensa, né, ingressar nessa jornada. Eu acho que o que é necessário é que sejam disponibilizados mais mecanismos de financiamento, programas de cooperação técnico-científica para apoiar essa transição de forma segura, para que o produtor não corra tantos riscos. Eu acho que uma insegurança grande é a garantia dos resultados de médio e longo prazo, sem que hajam grandes prejuízos ou perdas grandes na produção no início da implantação do programa regenerativo. Excelente. E você pode explicar um pouco mais sobre o programa Renova Terra? Quais são os seus principais objetivos? Como nasceu? O programa Renova Terra nasceu da parceria que nós temos com a Unilever. A Unilever é uma empresa grande, empresa de alimentos. A CJ Selecta fornece há muitos anos óleo de soja refinado para a fabricação da maionese Hellmann's. E nós já tínhamos alguns outros programas, como o programa de rastreabilidade e transparência, com produtores. E ano passado foi lançado o Renova Terra, que objetiva regenerar 45 mil hectares no Cerrado brasileiro. O objetivo do programa é auxiliar o produtor nessa transição, então ele tem assistência técnica, análises, consultoria, diagnóstico personalizado, e ele também tem um incentivo financeiro, né? Nós estamos aí no primeiro ano com 8 mil hectares inscritos, estamos colhendo os primeiros resultados de análise, as análises de carbono, que foram feitas de carbono no solo, então em breve nós teremos aí um relatório com os principais resultados do Renova Terra desse primeiro ano. Excelente. E, Patrícia, fala para a gente quais são os principais desafios para os produtores que querem adotar as práticas regenerativas? Eu acredito que um dos principais desafios é como começar,
né, o que começar. A agricultura é uma atividade tão complexa, né, com tantas, eh, nós estamos falando de um sistema vivo, né, nós estamos falando de algo biológico que depende, a grande maioria depende das chuvas, né, que não é um sistema irrigado. Então, a gente tem aí o fator biológico que traz uma complexidade grande para os sistemas, né. Ano a ano a gente vê aí mudanças de ocorrências de doenças ou de pragas, né, e isso, faz parte do negócio agricultura. Mas, no caso da agricultura regenerativa, eu acredito que entender o que realmente vai fazer essa transição ser mais rápida, qual prática? É planta de cobertura, é rotação de culturas, é o uso de biológicos, a questão dos biológicos on-farm produzidos na fazenda, né, ele requer um conhecimento de microbiologia, uma dedicação, um estudo muito customizado, né, muito, individual, né. Então a gente não consegue replicar aí, no caso desses biológicos, copiar exatamente o que outras regiões têm feito. Um problema grande, eu acredito que é a questão do financiamento. Esse ano eu tenho visto mais do que no ano anterior, então, o financiamento verde, né, as instituições financeiras, né, no caso, apoiando esse tipo de prática, né, e suportando o produtor, talvez com taxas mais atrativas, né, ou com um programa que tenha algum custeio para esse tipo de prática. Então, eu acho que a tendência, eu vejo com bons olhos, né, eu acho que a tendência é que o setor financeiro ingresse nessa jornada, até porque eu acho que a tendência do mercado financeiro é realmente olhar para essas práticas regenerativas com bons olhos e incentivar cada vez mais o produtor. Porque a transição para o modelo mais sustentável depende de toda a cadeia produtiva. Perfeito. A transição, de um modelo mais sustentável, ela depende da cadeia inteira, porque não adianta uma parte só, né, por exemplo, só o produtor investir sem ter um mercado que absorva esse produto, né. Assim como nós temos aqui vários produtos certificados, né, com selos internacionais, nós temos aí a certificação RTRS da soja, temos a certificação Proterra, que certifica a soja convencional, a soja não transgênica. Para esse tipo de produção existe um mercado, né, que absorve esse produto, esse óleo, esse farelo de soja certificado. Na agricultura regenerativa e no modelo de, vamos dizer, mais sustentável, a gente também precisa que esse atributo, digamos assim, né, sustentabilidade, ele seja percebido pela indústria, nesse caso, a indústria de benefício final, né, que aí justifica, né, para o consumidor lá na prateleira, né, na gôndola do supermercado, ele conseguir escolher por uma opção mais sustentável. Isso aí, eu acho que tem um trabalho grande de comunicação, né, de explicação, de conhecimento, de educação a respeito do que é um produto, que contém soja sustentável dentro, né. Então, por isso que eu acho que é importante, quanto mais fóruns, mais veículos dão atenção, ouvidos para esse tipo de agenda, eu acho que mais positivo é. E não tem jeito, a gente vai ter que entrar nessa caminhada aí de usar melhor. Sustentabilidade é o que a gente faz todo dia nas nossas casas, né, a gente tenta usar cada dia melhor os nossos recursos, né, seja Com financeiro, seja certeza. água, seja energia. Então, sem polarizar e sem falar que um é ecologista e o outro não é, eu acho que sustentabilidade é um caminho sem volta. Com certeza. Patrícia, qual a importância da transparência e da auditoria nos dados ambientais? É um bom ponto. A gente tem aí uma questão, né, que é muito falado em sustentabilidade, que se chama, é uma expressão em inglês, greenwashing, né, que é
pintar como se fosse pintar o prédio de verde, né? Você não tem práticas verdes, mas você pinta por fora de verde e aí isso e passa a se declarar verde, mas verdadeiramente essas ações não são tomadas, né, na prática. Então, eu acho que a questão do entendimento da separação do joio e do trigo, né, o que realmente é sustentável, o que realmente é bom para o meio ambiente ou não, é um ponto de novo, né, que eu acho que passa por um viés de conscientização, de educação, né, a partir do momento que a gente toma consciência que determinada prática, que separar o lixo em casa é uma prática boa, né, que ter, às vezes, uma composteira em casa é uma prática que a gente reduz o envio de lixo, que muitas vezes vai para um lixão, para um aterro. A partir do momento que a gente toma essas consciências, a gente muda nossos hábitos e fica mais responsável. Então, trazendo um pouco disso para a realidade de uma fazenda e de uma indústria, nós temos as leis, né, que nos vigiam para ser corretos em relação ao uso de resíduos, ao uso de água, né? E essa lei no Brasil ela é super severa, né? Nós não somos um país sem leis. Eu até tenho explicado bastante isso na Europa. Então, assim, outorga de águas, a legislação ambiental no Brasil ela é bem pesada, né? Então, eu acho que Sim. existe voltando à sua pergunta, eu acho que existe um trabalho aí que são dos órgãos reguladores com relação à classificação do que é sustentável, né? Recentemente, o Brasil lançou aí a taxonomia sustentável, o nome é um pouco ruim, né? Mas nada mais é do que ter ali as definições, né? Do que pode ser chamado de verde ou não, né? Então, isso é um importante passo, assim como a regulação de carbono, a taxonomia sustentável, são passos, assim, muito, muito positivos que o Brasil tem tomado. De que forma a soja regenerativa pode contribuir para as cadeias globais de alimentos mais sustentáveis? Até um exemplo interessante sobre isso, né? A própria Unilever, que a gente tem programa, que é o Renova Terra, eles têm uma meta de regenerar 1 milhão de hectares no mundo, né? Não só em soja, mas assim, a Unilever ela tem diversos produtos, né, da linha da divisão de alimentos e de cosméticos. Então, esses produtos agrícolas, né, da cadeia da Unilever, eles precisam vir deste 1 milhão de hectares a serem regenerados até 2030. Então, existem vários compromissos públicos referentes a isso, de muitas empresas já. Então, eu entendo que por terem tantos compromissos públicos, né, faz com que a gente se movimente com mais rapidez nessa direção. Eu acho que é um ciclo muito positivo pensar que o alimento precisa vir de um sistema que é sustentável a longo prazo, né, até por uma questão da perenidade, né, da continuidade da atividade agrícola, né? Então, assim, não é ainda a nossa realidade. Existem áreas, né, em países da América do Norte que estão praticamente desertificadas, né? Então, um sistema que só exaure ali todos os recursos do solo, ele não vai muito adiante, né? Então, eu acho que é muito importante que esses compromissos das empresas, das indústrias, né, e das grandes empresas de alimento, do varejo, fazem com que os sistemas alimentares sejam mais sustentáveis ao longo do tempo. Excelente. Ó, Patrícia, para finalizar, quais são as perspectivas futuras para a soja brasileira no mercado internacional diante das exigências ambientais? Diante do mercado internacional, eu acredito que o Brasil tem plenas condições de fornecer um produto seguro, rastreável, livre de desmatamento, e que a gente evoluiu bastante nas ferramentas de monitoramento, por exemplo, via satélite das propriedades.
Aqui nós monitoramos as propriedades por satélite com relação ao uso do solo, né? Então, toda a tecnologia possível, né, a gente tem acesso a essas ferramentas que estão aí disponíveis, e eu acho que é só uma questão de nós fazermos uma interface melhor, né, entre cliente e produtor, entre cliente e indústria, né, e explicar isso melhor. Então, os programas de certificação são importantes, né, a gente tem exportado produto certificado há mais de uma década, mas não é possível certificar todas as propriedades, né, a gente sabe disso, que não é factível. Então, o que nós temos feito aqui hoje é ter uma régua, né, mínima para qualificação de fornecedores, mas a gente também, além de ter uma régua, né, de qualificação, de que tem um rigor, né, que abaixo dessa linha a gente não pode fazer negócio, a gente também tem muitos programas de apoio, de readequação, né, em caso de algum problema, em caso de alguma licença. Então, a gente tem também total interesse em solucionar eventuais problemas que vão acontecer, né? Eu acho que a gente, para o mercado internacional, a gente precisa ser mais transparente e explicar melhor, porque um bom trabalho já tem sido feito aqui, de verdade. Excelente. Patrícia, muito obrigado pela participação. Foi ótimo o nosso bate-papo, muito esclarecedor para o nosso público. Imagina, Espero receber você mais vezes aqui no nosso programa. imagina. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição. Excelente, muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado do programa dessa semana. Até a próxima. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig.